Queridos, nós temos por hábito aqui na Nova Aliança, eu sei que há muitos visitantes aqui nessa noite, e nós temos por hábito fazermos exposições sequenciadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós temos exposto o livro do profeta Ageu no Antigo Testamento e a carta de Tiago no Novo Testamento. E hoje, então, nós iremos seguir na nossa série de exposições na carta de Tiago. E eu peço para que, por gentileza, você abra a palavra do Senhor lá na carta de Tiago, capítulo 1, os versículos 22 até o 27, é a porção da palavra de Deus que irá nos instruir nessa noite. Tiago, capítulo 1, os versículos 22 a 27. Ouçamos então a santa, bendita e autoritativa palavra do nosso Deus, que nos fala assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar, queridos, pedindo que Deus nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti em oração, rogando que o Senhor nos dê clareza na compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor fortaleça a Tua igreja por meio da compreensão da Tua palavra. Nós oramos assim, na dependência do Teu Santo Espírito, sabendo da inspiração da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu tenho feito exposições aqui na carta de Tiago, e algo que eu tenho falado que é uma das características mais marcantes da carta de Tiago é que ele é um texto extremamente prático. Claro que toda a prática que Tiago ensina é permeado por doutrina, é permeado pela realidade daquilo que Cristo fez por nós, e aqui ele não está ensinando apenas viver praticando boas obras, mas diante daquilo que Cristo fez na nossa vida, como que nós haveremos de viver? E é justamente sobre isso que também esse texto que lemos agora acaba de falar, sobre a realidade de que Deus nos deu o privilégio de conhecer da sua palavra, e nós devemos nos apropriar dessa palavra, se eu posso dizer, tomar posse dessa palavra, para vivê-la, para fazer dela aquilo que é o norte da nossa vida, aquilo que é o tesouro do meu coração. E claramente, Tiago, então, tem um foco especial aqui, na palavra de Deus e em viver essa palavra. No contexto imediato nesse texto, Tiago ele está falando sobre como a palavra de Deus transforma a nossa vida. A seção maior aqui da carta começa no versículo 18, quando Tiago começa dizendo que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Então, o ponto que ele está falando aqui são os efeitos da palavra da verdade na vida daqueles que foram gerados pelo Santo Espírito de Deus. Como que essa palavra vai me transformar? E então, ele no versículo 19, ele fala que a primeira coisa que é transformado na nossa vida é a forma como nós falamos. E ele volta a esse assunto no finalzinho do nosso texto, lá no versículo 27. Então, é como se no versículo 18 ele falasse sobre viver a palavra, no versículo 19 ele fala sobre o controle da língua, depois no versículo 21 ele volta a falar sobre a palavra, e depois, lá no versículo 27, no versículo 26 ele volta a falar sobre o controle e o domínio da língua. Então aqui eu quero que vocês percebam essa estrutura, em que Tiago fala da palavra de Deus, transformando a nossa vida e principalmente controlando a nossa língua. Então vejamos aqui o que Tiago nos diz
no versículo 22, que é quando ele começa a sessão que nós iremos laborar hoje. Bem, Tiago, ele conclui a sessão anterior, no versículo 21, falando que nós devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Veja como ele traz informações preciosas aqui. Ele, em primeiro lugar, ele fala que essa palavra de Deus, quando ela é ouvida, ela deve ser acolhida com mansidão. Não é incomum pessoas, depois de ouvirem a pregação da palavra, ainda que seja fiel ao texto, elas terem raiva daquilo que elas acabaram de ouvir. Talvez se você pregar Romanos 1 em alguns lugares, as pessoas vão ter ódio de você. Mas a diferença é que o servo de Deus, ele escuta a palavra de Deus e essa palavra ela é acolhida. Eu usei até como ilustração na última exposição a ideia de que todos nós sabemos como é ir a uma igreja e ser recebido e ir a uma igreja e ser acolhido. É muito diferente. Acolhimento diz respeito a você receber com afeto, no coração. E Tiago está falando, acolham essa palavra, acolham com mansidão essa palavra. Ela que foi implantada em vocês, que gerou vocês para o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E essa palavra, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui Tiago não está de forma alguma dizendo que não é a salvação, não é a obra de Cristo que nos salva, e sim a palavra escrita. O que ele está falando é que essa palavra vai me tornando mais santo. Visto que essa palavra, então, ela é poderosa para salvar a minha alma, ela foi implantada em Deus por mim, e eu devo acolher ela com mansidão. Claramente, aquilo que ele começa a falar é que nós devemos praticar essa palavra e não somente ser ouvintes. Queridos, como é importante ouvirmos essa palavra. Muitas vezes nós nos contentamos apenas em ouvir bons sermões, em ir a uma igreja e dizer, não, de fato, foi exposto o texto. Mas isso não muda absolutamente nada. Não transforma a nossa vida. E Tiago está dizendo, se nós ouvirmos a palavra, nós devemos acolhê-la e ela deve transformar a nossa vida. E então no versículo 22, Tiago começa falando, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele começa aqui a mostrar que esse acolhimento da palavra deve trazer um aspecto prático. E aqui acolher a palavra, queridos, não é apenas um concordar com ela, um se emocionar com ela, mas é praticar a palavra. É fácil, queridos, ouvirmos uma pregação, lermos um texto bíblico e dizer, está certo isso. Isso está certinho, esse texto está tudo em ordem. Também é muito fácil se emocionar ao ouvir uma pregação. Mas praticar essa palavra depois de recebê-la, isso tem sido muito raro. E veja se não é isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou o tempo todo. Lá em Lucas 11, 28, o Senhor Jesus Cristo diz, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, que vivem. O apóstolo Paulo, ecoando o ensino do Senhor Jesus Cristo, lá em Romanos 2,13, ele diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, apenas ouvir bons sermões, ler bons livros, não lhe tornam uma pessoa mais pura e mais crente. Claro que esse é um caminho natural, mas apenas isso não vai lhe tornar uma pessoa justa, íntegra e santa diante de Deus. E é justamente diante dessas afirmações que a mensagem da salvação pela graça não anula a nossa responsabilidade de obediência à palavra. Às vezes nós começamos a ouvir a doutrina da graça como algo que é maravilhoso. A mensagem da salvação pela graça é palatável, traz alegria ao nosso coração, mas nós esquecemos que aliado a ela vem uma responsabilidade nossa, um desenvolver a nossa salvação, o viver de maneira santa, de tal forma que Tiago chama essas pessoas que ouvem boas pregações e não praticam, ele diz que essas pessoas são somente ouvintes. E quando elas não praticam, Tiago diz que essas pessoas estão enganando a si mesmas. Já viu uma pessoa que mente para si mesma a respeito de uma coisa? É uma das coisas mais frustrantes que existe.
E talvez a pior mentira seja a que contamos para nós mesmos, enganando-nos que estamos firmes na fé, porque conhecemos boa doutrina, porque amamos pregações boas. Meus queridos, apenas ouvir bons sermões e não viver é enganar a si mesmo. Nós podemos pensar que só vir à igreja e ouvir a palavra é o suficiente. Mas isso é um engano. Tiago mostra que a palavra que nos gerou e que foi implantada a nós, ela deve ser a nossa vida. E então, dos versículos 23 até 25, Tiago descreve um contraste entre aquele que apenas ouve a palavra e aquele que ouve e pratica. Eu quero ver com vocês aqui, inicialmente, os versículos 23 e 24. Tiago diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Primeiro exemplo trazido por Tiago aqui é da pessoa que ouve a palavra e não pratica. Ele diz que essa pessoa se assemelha a um homem que contempla no espelho o rosto natural e logo se esquece de como era a sua aparência depois que sai da frente desse espelho. Bem, vamos entender melhor essa imagem trazida aqui por Tiago. Imagine que você precisa se arrumar para sair. E certamente você fez isso antes de vir aqui para a igreja. Todo mundo quer se alinhar, né? Quer ver se a barba está toda em ordem, se o cabelo está organizado. Então, imagine que você precisa se arrumar para sair. Você vai lá para frente do espelho e ao fazer isso, certamente você perceberá que algumas coisas precisam ser arrumadas. A gravata está meio torta, não está muito bem alinhado, você precisa ajeitar aqui. O cabelo que está para cima, você precisa descer. Os homens veem o cabelo, vem a barba. As mulheres veem também o cabelo, veem a maquiagem. Mas imagine, você chega diante desse espelho e observa tudo que está errado. O cabelo está bagunçado, a barba está toda bagunçada, as irmãs passaram o batom demais, está manchado o dente, esse tipo de coisa que vocês conhecem muito bem. E então, depois de ver o que está de errado, você simplesmente decide sair todo bagunçado. Essa é a imagem trazida aqui para o Tiago. Você teve o benefício de ver as suas imperfeições, mas não fez absolutamente nada a respeito. E se você disser, no caminho, depois de sair da frente do espelho, agora eu vou resolver aquele problema do meu cabelo que estava bagunçado, como que você vai fazer? Você saiu da frente do espelho. Então, a sair da frente do espelho, você, segundo Tiago, esquece como era a sua aparência. Por isso, se você precisar se arrumar, você precisa voltar lá para frente do espelho. Você não se lembra mais de cada coisa que precisa botar em ordem, tal como você estava ali na frente do espelho. E assim é a palavra sobre aquele que escuta e não faz nada a respeito dos seus pecados. O benefício que recebem da palavra é algo momentâneo e não produz mudança nenhuma. E sejamos francos, qual é a finalidade de se olhar no espelho e não se arrumar? Para que você precisa de um espelho se você não se arruma? Da mesma maneira, a finalidade de ouvir a pregação da palavra é colocá-la em prática. Imagine isso. Ir para frente do espelho e não fazer nada é a mesma coisa de você ouvir um sermão e não fazer nada a respeito. A palavra funciona como que esse espelho em que vemos as nossas feiuras e percebemos aquilo que precisa ser mudado. E ao utilizarmos um espelho, alteramos a nossa aparência externa, a casca. Mas a palavra de Deus, ela tem uma capacidade de mudar o nosso coração. Ela tem a capacidade de mudar o nosso caráter, porque ela penetra no mais íntimo do ser humano para transformar o caráter, os desejos, a vida em pecado. Meus queridos, nós devemos estar atentos ao fato de que, mesmo que possamos ouvir bons sermões, fazermos anotações, e se isso não mudar a sua vida, de nada adianta. Ser um bom ouvinte de sermão não faz de você um bom crente. E o texto afirma: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se nos versículos 23 e 24, Tiago apresentou a imagem daquele que escuta e não faz nada na sua vida a respeito daquilo que ouviu da palavra, no versículo 25 ele inverte. Ele fala daquele que escuta a palavra
e tem a sua vida transformada. Primeiro, ele faz 3 coisas em relação à palavra. Veja, primeira coisa que ele faz, ele considera atentamente. É como aquele que tem um desejo imenso por aquilo que a palavra de Deus está falando. Eu fico atento. Você já conversou com alguém que não estava prestando atenção em nada do que você estava dizendo? Às vezes a gente escuta sermão assim. Tá aquela voz de fundo falando blá, 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 e a cabeça tá lá no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians. Aqui Tiago está falando de alguém que considera atentamente na palavra. A minha atenção está nisso. Em segundo lugar, ele fala que persevera na palavra. Ou seja no dia bom, seja no dia mau, as orientações da palavra é aquilo que marca a vida da pessoa. E também ele fala que essa pessoa não é um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Ela não só escuta sermões, mas pratica o ensino da palavra. E Tiago chama a palavra em que esse crente considera atentamente e persevera em um operoso praticante de lei perfeita, lei da liberdade. Essas 2 características a respeito da palavra, elas são bem especiais. Primeiro, porque ele fala que essa lei de Deus, ela é perfeita. Por que essa lei é perfeita? Lembra-se do Salmo 19, versículo 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago está ecoando aqui a palavra do Antigo Testamento. Por que essa palavra ela é perfeita? Porque ela revela o Deus que é perfeito. Revela os mandamentos perfeitos do nosso Deus. Revela o nosso pecado. E também essa lei é a lei da liberdade. Porque ao mesmo tempo que ela apresenta os termos da lei de Deus, que nos diz que somos condenados, ela nos apresenta a liberdade em Cristo. A ideia de que a obra de Cristo nos liberta da condenação do pecado. Então, há essas 2 características na palavra de Deus. Ela é perfeita, mas ao mesmo tempo ela traz a liberdade. Não a liberdade para pecar, a liberdade de saber que se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós seremos transformados. E Jesus diz, lá em João 8,34, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas, versículo 36, logo depois ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que a palavra do Senhor é uma lei da liberdade. Com isso, essa lei pode ser entendida como o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no final, ele diz que essa pessoa que pratica aquilo que escuta, essa pessoa será bem-aventurado no que realizar. O que será que Tiago está ecoando aqui nesse texto? Claramente, o que Tiago está fazendo é ecoando aquilo que nós vemos e conhecemos tão bem do Salmo 1. Quando nós abrimos lá no Salmo 1, o versículo 3, fala que aquele que vive a palavra de Deus é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A ideia aqui de Tiago é que aquele que pratica os mandamentos de Cristo, essa pessoa será feliz, porque terá a bênção de Deus, porque Deus de fato só abençoa os seus servos que obedecem. E de onde será que Tiago tirou essa verdade de que são felizes os que obedecem à palavra de Deus? Os irmãos devem se lembrar da parábola das 2 casas, em que ele se refere a uma pessoa que apenas ouve as palavras dele e outra pessoa que ouve e pratica. E fala de uma casa que foi construída sobre a rocha, uma casa que foi construída sobre a areia, e é justamente aquela casa que foi construída sobre a rocha, daquele que ouviu a palavra e praticou, essa é que fica firme em meio às intempéries da vida. O praticante da palavra será sustentado pelo Senhor. E percebam que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, que ouve e pratica a palavra de Deus, teve a sua casa atacada por todo tipo de dificuldade, chuvas, rios, ventos. Isso significa que sermos operosos praticantes da palavra é o caminho que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Mas, ao mesmo tempo, isso não nos isenta de sofrimentos. Mas sabemos que estamos alicerçados na rocha, que é a palavra de Deus, as palavras de Cristo. É isso que vai dizer, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos,
Eu quero já trazer uma aplicação aqui nesse ponto da nossa exposição. É muito comum hoje vermos pessoas saírem da sua igreja local para virem para a igreja presbiteriana. Principalmente no período da pandemia, foi o período que as pessoas conheceram a fé reformada. E elas ficaram encantadas com servos de Deus, fiéis pregadores, Augustos, Hernandes, tantos outros. E elas chegaram na nossa denominação por acreditarem que aqui há uma fiel pregação da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, há um perigo por trás disso. Diante disso, essas pessoas podem criar uma falsa esperança de que já estão fazendo o suficiente por suas vidas. Porque eles pensam que apenas ouvir bons sermões será o suficiente. Mas a pregação fiel, se ela não vier acompanhada de uma obediência ao Senhor, ela será um grande engano. E de fato nós devemos buscar com todo empenho estar em uma igreja que pregue fielmente a palavra, mas saiba que não para aí. Ter um bom médico não lhe torna alguém saudável. Ter um melhor cardiologista não faz com que o seu coração funcione em ordem. Mas submeter à palavra do Mestre, é isso que de fato irá causar transformação na sua vida. A bênção de Deus vem sobre aqueles que praticam a sua palavra e não sobre aqueles que apenas ouvem. Faça da palavra, querido, como que um espelho onde diariamente você vê os seus pecados e abandona eles. E nós devemos buscar praticar a palavra para daí sim sermos felizes. Esse será bem-aventurado no que realizar. Muitas das nossas infelicidades é por causa dos nossos pecados. Se queremos ser felizes, é a palavra de Deus que deve ser vivida. E veja, Calvino chegou a afirmar que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Como que você sabe que uma pessoa conhece a Deus? Se essa pessoa é obediente a Ele. Se julgamos conhecer a Deus, devemos obedecer ao Senhor. Lá em Lucas 6:46, o Senhor Jesus Cristo diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Professarmos a boa teologia, chamando Cristo de Senhor, deve ser acompanhado de uma vida piedosa e íntegra. Queridos, talvez você pense agora, nesse momento, eita, o pastor está dando lapada no povo, né? Dizendo que, olha, tá vendo? Tá vendo, pastor? É isso mesmo, tem que falar para o povo que esse povo escuta a pregação e não está vivendo esse negócio, né? O irmão fulano devia estar aqui, inclusive, que ele não está aqui hoje. E talvez você diga, tá bom, pastor, a partir de hoje, pense num cara ponta firme. Serei eu. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ler e vou botar tudo em prática. Mentira que você não vai fazer. Você não vai conseguir fazer isso. Porque você não consegue fazer por si mesmo. Só teve um homem que conseguiu viver plenamente isso. Que foi o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você ouviu a pregação da palavra e você caiu no mesmo pecado? A mesma coisa. E você chega a ficar impaciente. Meu Deus, a mesma coisa. Eu escuto, eu leio, eu falo a respeito disso e parece que nada foi transformado. É porque para de fato a nossa vida ser transformada, nós devemos olhar para aquele que viveu completamente o que está sendo dito aqui por Tiago. É claro que Deus requer de nós a prática, mas nós devemos lembrar, mais uma vez, do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você lê esse salmo e diz, esse sou eu, pastor, você está lendo o texto completamente errado. Esse é Cristo. O único que viveu completamente de acordo com a lei de Deus foi Jesus Cristo. E nós só conseguimos, de alguma forma, trazer isso para a nossa vida quando nós reconhecemos a nossa dependência dele. Quando dizemos a Cristo, Senhor, o Senhor que viveu completamente a palavra, que em tudo foi semelhante a nós, exceto no fato de que nunca pecou. Se o Senhor não transformar a minha vida, eu não posso viver a tua palavra. Eu não consigo. E é por isso, queridos, que por mais que Tiago esteja sendo tão assertivo, tão objetivo, se você olhar para esse texto achando que vai resolver tudo isso com a força do seu braço, você está fadado ao fracasso. É por isso que nós precisamos do homem perfeito,
aquele que de fato teve o prazer na lei do Senhor e meditou na lei do Senhor de dia e de noite, aquele cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fez foi bem sucedido. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que mesmo morrendo na cruz, ele foi bem sucedido. Ele fez a vontade do Pai. E, em primeiro lugar, a aplicação que eu quero trazer para você, meu irmão, nessa noite, é que sim, assuma a responsabilidade de aplicar a palavra e não somente ouvir a palavra. Mas nunca esqueça que você não consegue fazer isso sozinho. É apenas pela graça de Deus, é pela obra de Cristo. Afinal de contas, lembra-se aquilo que Tiago diz? Que a palavra foi implantada em nós. Ou seja, não é natural que essa palavra seja aquilo que normatiza os atos da nossa vida. Mas é por meio da ação do Espírito, tendo Cristo como aquele que é o nosso padrão, que a nossa vida é transformada. Você quer olhar a palavra e aplicar a palavra? Pare de olhar para você e olhe para aquele que fez isso. Olhe para Cristo. Peça a Ele graça. Peça a Ele misericórdia. Porque a força do teu braço, ela é muito eficaz para você pecar mais. Diante disso, eu quero continuar aqui nesse texto, os versículos 26 e 27, que encerram aqui essa pequena sessão da carta de Tiago. No versículo 26, Tiago dá um exemplo prático da inutilidade de ouvir a palavra sem pôr ela em prática. Então é basicamente o seguinte, ele fala, vivam a palavra. E agora então ele vai dar um exemplo prático, pequeno, muito simples. Tá? E Tiago, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de pegar exemplos menores, para não dizer o maior, que nós temos mais dificuldade. E o exemplo menor que ele pega aqui, mais uma vez, ecoando aquilo que ele já disse lá no versículo 19, é da nossa incapacidade de refrear a nossa língua. Mais uma vez ele volta nesse assunto. E deixa ele falar, várias outras vezes ele vai voltar nesse assunto aqui nessa carta. Várias vezes ele vai voltar nessa carta. Então, eu tenho certeza que Deus ainda há de falar muito conosco a respeito da nossa incapacidade de refrear a língua. Tiago diz o seguinte, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O problema citado aqui, de maneira bem simples, é a dificuldade do controle da língua. Ele poderia citar um pecado mais escandaloso, né? Viva a palavra. Por isso, deixe essa vida de imoralidade. Deixe de roubar. Ele podia ter citado isso. Não, ele pega um exemplo mais simples possível, que já tratou anteriormente, que é a dificuldade que a gente tem de manter a língua atrás dos dentes. Falar menos. O ponto de Tiago é simples. Se alguém supõe ser um cristão de verdade, mas deixa de controlar a língua, ela está enganando a si mesmo e tem uma religião falsa. Se a nossa religião não nos reprime de fazer fofoca, de falar mal dos outros, de ofender com palavras, ela é completamente vã. Lembra-se que um dos frutos do Espírito é domínio próprio? Não é isso? Se você não domina a tua língua, como que isso vai funcionar? Então, veja que não há nenhuma área na nossa vida que deve ser considerada pequena, pois tudo deve ser mudado pelo poder do Evangelho, até a nossa fala. Nós somos hábeis em apontar o dedo para aquelas pessoas que vivem em imoralidade, para aquelas pessoas que cometeram erros, mas somos fofoqueiros. Há um escândalo para o Evangelho, tanto do imoral quanto do fofoqueiro. Talvez não tenha uma das coisas mais terríveis do que um crente ser conhecido por ser língua solta, linguarudo, falar mal dos outros. Então, queridos, Tiago diz que essa pessoa que não tem a sua prática mudada pelo Evangelho engana o seu coração. Ou seja, no íntimo, ela pensa que é um crente, mas está enganado. Além disso, ele diz que a sua religião é vã, é inútil, é vazia. Se o Espírito Santo não controla a tua língua, você acha mesmo que ele vai controlar o resto? Se você não consegue deixar de falar aquela fofoca, você acha mesmo que o Espírito Santo vai controlar o resto? E eu quero repetir uma frase que eu
disse na semana passada. Eu disse que é muito mais fácil você manter o seu órgão genital guardado, escondido, do que guardar a sua língua. Afinal de contas, a imoralidade de cunho sexual é algo grave, traz escândalo, e é mesmo. Mas a imoralidade, com o uso da fala, é tão danoso, é tão escandaloso ao evangelho, como outro tipo de pecado. O crente deveria ser aquele que é conhecido por ter palavras de sabedoria. Palavras em que diminui, abranda o fogo. E às vezes nós jogamos mais lenha na fogueira. Levantamos problemas que não existem. E é quando a gente vai ver, uma briga está feita e a gente não sabe nem por quê. Por causa de um cidadão que começou a levantar uma fofoca no meio da igreja. Começou a levantar insatisfação no coração das pessoas. Porque não abriu a boca para abençoar e edificar a igreja, mas para levantar discórdia e botar em xeque a integridade, a idoneidade e a seriedade de uma pessoa. Então, Tiago, no versículo 27, caminhando aqui para o fim da nossa exposição, Tiago mostra que há uma religião que é oposta à religião vã descrita no versículo 27. Descrita no versículo 26. Essa religião, ela é descrita como sendo uma religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E ela é caracterizada por visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A ideia aqui de uma religião pura e sem mácula é de uma religião que é verdadeira, sem a contaminação do pecado. Mas é importante entendermos que quando Tiago traz essa definição dupla aqui no final, né? Quando ele fala de visitar órfãos e viúvas e guardar-se incontaminado do mundo, ele não está falando que o cristianismo é só isso. Ele está expondo os princípios do cristianismo, tá? Porque a gente pensa, olha, o cristianismo então é a caridade. Né? Já ouviram isso? Não existe salvação fora da caridade. Quem aqui já ouviu essa conversa furada? Não existe salvação fora de Cristo. Porque a pessoa pode ler aqui, ó, que tem que guardar, né, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e diz, está vendo, pastor? É sobre isso. É sobre cuidar dos necessitados. Mentira, não é sobre isso, não. É sobre Cristo. É sobre aquilo que ele fez. E de acordo com aquilo que ele fez, aí sim, eu visito órfãos e viúvas. Por quê? Porque Cristo fez a mesma coisa. Ele visitou órfãos, visitou viúvas. E perceba que a religião descrita aqui, que é verdadeira, ela é descrita como sendo algo que é para com Deus. Ou seja, a religião verdadeira, em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com aquilo que Deus está vendo. Porque tem gente que é um santo no meio da igreja e fala que ora, e parece aquela pessoa assim, mega íntegra no meio da igreja. Mas quando está sozinha, ela esquece da religião dela. É uma religião da hipocrisia. Daquilo que as pessoas veem, daquilo que as pessoas batem palma. E é por isso que ele diz, a verdadeira religião é para com Deus. E por mais que órfãos e viúvas sejam beneficiados, ela é para com Deus. Então Tiago mostra que essa verdadeira religião tem duas características. Primeiro, a verdadeira religião se preocupa com os necessitados. A quem Tiago se refere como visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. E aqui ele está citando duas categorias de pessoas que no primeiro século representavam aqueles que eram extremamente desamparados dentro daquele contexto. Lembram-se porque foi estabelecido os diáconos, lá em Atos? Por causa de viúvas que estavam sendo esquecidas. Os irmãos já devem se lembrar de algo que eu falei, que na história da igreja, quando nós falamos de doutrina da adoção, algo que era muito forte nos cristãos do primeiro século era adotar crianças, órfãos. Porque o primeiro século era caracterizado pela expansão romana. E o número de crianças que eram abandonadas era imenso. Primeiro porque o pai morria na guerra. E a mãe muitas vezes não conseguia dar conta, sumia de casa e a criança ficava completamente abandonada. E o que os crentes faziam? Adotavam crianças. Com base em quê? Com base naquilo que o próprio Deus fez nos adotando. Por que nós visitamos órfãos? Porque nós sabemos que nós éramos órfãos. Éramos filhos da ira. Mas Deus nos toma para si. Ele nos torna os seus filhos.
E então, claramente o que Tiago está falando é que uma das primeiras características da verdadeira religião cristã é que nós temos a capacidade de ver as pessoas que sofrem e cuidamos dela. E aqui eu não estou pregando teologia da libertação, da missão integral, nada disso, tá? Eu estou falando do que é cristianismo mesmo. Cristianismo se envolve em cuidar de pessoas. Talvez, hoje, nós, enquanto presbiterianos, nos orgulhamos da grande universidade que temos na cidade de São Paulo. Universidade Mackenzie. Imensa, poderosa naquela cidade. Mas como que aquela universidade surgiu? Para cuidar de crianças órfãs, crianças abandonadas, especialmente crianças negras, que eram abandonadas, deixadas na rua. Por isso que um casal de missionários americanos vieram para cá, Chamberlain, a Mary Ann, aquele casal abençoado, soube que a verdadeira religião para com Deus era cuidar dos necessitados. E eles começaram cuidando de pequenos. E hoje nós vemos o que Deus fez naquele lugar. Então, queridos, em segundo lugar, ele fala que uma das características do verdadeiro cristianismo é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E não foi sobre isso que Jesus orou na sua oração sacerdotal, em João 17, 14 e 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui vemos que o Senhor Jesus Cristo orou para que o Pai nos guardasse nas influências do mundo caído à nossa volta. E é diante disso que nós devemos negar as seduções do mundo. Com isso, Tiago conclui aqui esse aspecto prático de como a palavra transforma a nossa vida, dizendo que nós devemos ter a nossa vida transformada pela palavra. Primeiro, mostrando que nós devemos não só viver o cristianismo consumindo uma boa doutrina, mas tendo a capacidade de cuidar dos necessitados. Mais uma vez, parece que isso traz um arrepio em presbiteriano, né? Tá vendo? Esse pastor é assistencialista. Isso não é pregação do evangelho, não. Isso é evangelho. Sermos indiferentes àqueles que passam por necessidade. O nosso cristianismo é vazio. Se você consegue ver uma criança passando necessidade e não fazer nada, a sua religião é vã. Se você consegue ver uma pessoa, uma senhora viúva, e não faz nada, a sua religião é vã. E se você não se guarda do mundo, a sua religião é vã. E eu quero concluir a minha palavra nessa noite. Talvez por meio da exposição de hoje, você tenha visto o quanto que precisa pôr em prática a palavra. E eu quero te encorajar a se voltar para o Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a praticar a Tua palavra. Me ajuda a não vir aqui nesse domingo à noite e não ter a minha vida transformada. Se você entrou aqui nessa noite, ouviu essa pregação e volta para sua casa e nada transformou a sua vida, você chegou diante do espelho, da palavra que lhe diz que você depende de Cristo, e você disse: tudo bem. Outro dia, já viu como quando os pais falavam, na volta a gente passa lá, eu passo aqui? Enganando, né, criança? É basicamente isso. Talvez outro dia Cristo mude a minha vida. Quando eu ficar mais velho, quando eu conseguir tal coisa. Mas deixa eu lhe dizer, hoje é o dia que Cristo lhe chama para ter a sua vida transformada, para que você viva a palavra dele, tendo ele como aquele que é o seu guia, aquele que é o seu exemplo. E se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, e a palavra hoje mostrou pecados seus, não seja como aquele que olha para o espelho e se retira, como aquele que não sabe dominar a sua fala. Se volte para Cristo, porque nele há perdão, misericórdia e restauração. Queridos, uma das coisas que eu mais temo na vida da nossa igreja é que aprendamos a apreciar boa teologia pelos irmãos que vêm aqui pregar. Nós trouxemos já homens de Deus, conhecedores, profundos conhecedores da palavra, já estiveram aqui nesse púlpito. E o meu medo, irmãos, de coração,
é que vocês criem um prazer em ouvir a boa doutrina, mas que isso não mude nada na vida de vocês. Que à medida que ouvimos sermões bíblicos, aprendemos boas doutrinas, conhecemos bons livros que estão expostos ali, que de fato a nossa vida seja transformada, para que Cristo seja cada dia visto em nós, e na dependência de Cristo, nós confiamos que a palavra não será só um conceito bonito, mas a palavra de fato será a nossa vida. Ela será aquilo que transforma o nosso caráter, transforma a nossa existência, e vivemos pela palavra e para a palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe.